Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, jovens. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Acabei optando por fazer essa questão por achar que era uma questão mais complexa. E aproveitar que a gente vai entrar num novo assunto, eu queria fazer essa questão, já que o assunto que ficou para trás, certo? Então, sem mais delongas, partindo para essa questão, que é a dissociação de lentes, certo? Um estudante deseja construir uma luneta com materiais de baixo custo para realizar observações astronômicas. Antes de iniciar a montagem do equipamento, ele resolveu fazer alguns testes. Utilizou então uma lente objetiva L1, então essa lente objetiva é a primeira da frente, ok? Então lembrando, a lente objetiva é a que fica mais próxima do objeto. E a lente ocular L2, ambas convergentes, com focos respectivamente 200 mm e 20 mm. Os eixos principais das lentes são coincidentes com a amostra do desenho esquemático a seguir. Em um primeiro teste, o estudante posicionou o objeto a 30 cm. Então, tem 30 cm entre o objeto e a lente objetiva. Nessas condições, para que a imagem final produzida fosse invertida e ampliada 16 vezes em relação ao objeto O, que é esse aqui, a distância entre as lentes deve ser. Então, ele quer essa distância D. Ok? Ponto importante. Aqui são associação de lentes. Então, a ampliação de uma lente vai atuar com a ampliação da segunda, a gente tem uma ampliação total. Então, quando essa primeira lente ampliar, gerar uma imagem na segunda, vai gerar... Então, aqui a gente tem a posição P, né? P1. Vai gerar uma posição P' qualquer aqui, que pode ser em qualquer lugar. Esse P', essa imagem do objeto, vai funcionar como um objeto para gerar a imagem final, certo? Então, a gente, no final das contas, vai descobrir uma distância entre essa lente e a imagem, e essa imagem que vai se tornar um objeto para a lente 2, Então, a gente vai ter essas duas distâncias que somadas vão ser essa distância total, ok? Então, partindo, vamos lá. Vamos anotar o que a gente tem. A gente tem o foco da lente 1, que são 200 mm. O foco da lente 2, que são 20 milímetros. Certo? E o primeiro objeto que está posicionado a 30 centímetros. Ou a posição O do objeto, a gente vai botar em milímetros também, 300 milímetros. Ponto importante. Se ela é convergente e está a 300 milímetros da lente, ela está a uma distância maior que o foco da primeira. Então, ela vai produzir uma imagem ampliada, invertida, certo? Nesse caso, uma imagem real. Então, faz sentido ela ser produzida após a lente. Então, até aqui, tudo fazendo sentido. Então, vamos descobrir a ampliação da primeira lente, certo? Então, para descobrir a ampliação da lente 1, a gente usa a seguinte equação. Foco da lente 1 dividido pelo foco da lente 2, foco da lente 1 de novo, menos a posição do objeto 1. A posição do objeto 1 vai ser igual a O, certo? Então, vamos substituir. Foco 1 igual a... Já temos o valor do foco? Temos. 200 milímetros. Então, 200 dividido por 200 menos 300. Que dá 200 dividido... 200 menos 300 dá menos 100. Então, a ampliação da lente 1... ampliação da lente 1 é igual a menos 2. Ok.
E aí o ponto importante, a ampliação total, ele foi afirmado que queria uma ampliação de 6 vezes invertida. Se ele quer uma ampliação invertida, então a ampliação de menos 16, certo? O menos 16 significa que é uma imagem invertida. Ok? Então, menos 16. Como a gente está associando duas lentes, certo? Então, ampliação total vai ser ampliação da lente 1 vezes ampliação da lente 2. Se eu sei que é menos 16 a lente 1 igual a menos 2 vezes a 2, o menos 2 eu passo dividindo com menos 16. O fator de ampliação da lente 2 é igual a 8, certo? Então, agora o que é que a gente vai fazer? Temos que descobrir onde, em relação à lente 2, está posicionado o objeto, certo? Como a gente vai fazer isso? Vamos utilizar a equação de Gauss, certo? Então, a equação de Gauss, que é basicamente 1 sobre f, então a gente vai usar para a lente 2, 1 sobre f2, é igual a 1 sobre P2 mais 1 sobre P2', certo? Então, 1 sobre o foco da lente 2 é igual a 1 sobre a posição do objeto 2 mais 1 sobre a posição da imagem da lente 2. Ok. E a gente tem a ampliação da lente 2. A gente sabe que a ampliação da lente 2 é o seguinte. A ampliação da lente 2 é igual a menos P2' sobre P2. Agora a gente substitui. Sabendo que a 2 é igual a 8, menos P2' sobre P2, vamos dizer que vamos isolar o P2', né? 8P2 igual a menos P2', ou menos 8P2 igual a P2'. Por que vamos fazer isso? Certo? A gente quer, de novo, a distância do objeto, ou no caso da imagem, que se forma aqui no meio, que vai servir como objeto para a lente 2, certo? Então, eu não quero necessariamente onde vai se formar a imagem após a segunda lente, mas eu quero onde a imagem se forma após a primeira lente e como funciona como objeto para a segunda. Então, eu quero as informações entre as duas lentes. Então, beleza. A gente tem as informações relevantes agora. Vamos substituir na equação de Gauss. 1 sobre 20, que é F2, igual 1 sobre P2 menos, aí a gente substitui o P2, né? P2', 1 sobre 8 P2. Ok? Dando continuidade, aqui do lado, vamos lá, sem pressa. 1 sobre 20 igual, fazendo o MMC, fica 8P2, certo? A gente coloca os dois termos. Então, fazendo o MMC entre 8P2 e P2, é 8P2, o MMC entre os mesmos. Deixa eu reescrever esse P2 de um jeito aqui, pronto. Então, aqui em cima fica 8P2 dividido por P2 dá 8, então sobe 8 multiplicando. E 8P2 dividido por 8P2 dá 1, então aqui fica 1.
8 menos 1. Certo? Isolando o P2, fica P2 igual a 7 vezes 20. Vamos fazer devagar. P2 sobre 20, né? O P2 estava aqui embaixo, eu passei ele para cima. 8 menos 1, 7, e aqui embaixo continua 8. Certo? Agora eu isolo completamente o P2. Então, 7 vezes 20 dividido por 8. Se a gente quiser simplificar, a gente pode dizer que isso é igual a 7 vezes 10 vezes 2 dividido por 4 vezes 2. Então, eu cancelo esse com esse. Certo? Agora, eu fazendo a conta direto, isso aqui dá 17,5 milímetros. Por que milímetros? Porque a gente está usando milímetros do 20 milímetros do foco da lente 2, certo? Então, se a gente está usando milímetros, se mantém milímetros. Ok. Beleza. Então, na lente 2, vamos parar um pouquinho aqui, na lente 2, a imagem, após a lente 1 que funciona como objeto, ela está posicionada a 17,5 centímetros. Agora eu tenho que descobrir onde, após a lente 1, se forma a imagem do objeto inicialmente. O que é que a gente faz agora? Pegamos a ampliação do primeiro, divide por menos P', P1', sobre P1. A1 já sabemos que é, como a gente calculou mais cedo, menos 2. Menos P1' dividido por P1. P1 afirmamos que é igual a o ponto zero do objeto inicial, 300 milímetros. Certo? Então, P1 menos P1' é igual a menos 2 vezes 300 milímetros. Menos P1' é igual a menos 600 milímetros, que é igual a 600 milímetros. Então, nossa resposta final, ao nosso D final, certo? O nosso D vai ser P1' mais P2. Então, nosso D vai ser 600 milímetros mais 17,5. Vou correr um pouquinho para o lado, mais 17,5. Dá para escrever um pouquinho maior. Mais 17,5 milímetros. D igual 617,5 milímetros. Então, nossa resposta vai ser a letra C, certo? Exatamente, aqui a letra C. Ok? Então é isso, gente. É uma questão um pouquinho grande, certo? Mas o raciocínio é esse. Primeiro a gente analisa a primeira lente, depois pensa na associação das ampliações, e aí pensa que a imagem formada da primeira lente funciona como objeto da segunda lente, e aí a gente consegue resolver. Tudo com as informações de foco e posição inicial e do quanto a gente quer ampliar no final, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida nos comentários. Deixa eu anotar aqui que é a letra C dessa questão. Letra C. Ok?
Dúvidas vocês podem perguntar, coloquem nos comentários, compartilhem com os colegas de vocês. O importante é que vocês compreendam o conteúdo, certo? Qualquer coisa, podem sugerir novas questões por aqui ou nas aulas também. O importante é que vocês compreendam os conteúdos, ok? Então, até breve.